Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula, nossa terceira aula de processo do trabalho. Eu estou aqui com vocês falando de todos os pontos importantes para a nossa prova da OAB. Então, vamos hoje para a nossa missão de entrar no procedimento ordinário, né? Aula passada, boa noite a todos, Luciana, Ana Lu. Na aula passada, eu concluí com vocês, né, aquela parte introdutória, falando ainda de arbitragem, comissões de conciliação prévia, onde a gente não está no âmbito da Justiça do Trabalho, mas que a gente pode solucionar o nosso problema trabalhista. E agora a gente vai falar dentro da Justiça do Trabalho mesmo, né, do processo do trabalho efetivamente, né? Mas antes de começar a falar de conteúdo, na primeira aula, eu expliquei para vocês e disse assim, pessoal, eu queria muito que vocês entendessem que nós não vamos aqui perder 30, 40, uma hora da nossa aula com firula, mas a gente vai ouvir durante esse tempo tudo que o livro não nos traz, tudo aquilo que é assim, conselho, dica, como é que a gente vai fazer essa prova. E aí eu lancei um desafio de que vocês pegassem uma prova passada, uma última prova da OAB, não pegassem uma prova muito antiga e que fizessem essa prova no formato que eu expliquei. Tenho certeza, né, de que o pessoal que está aí assistindo, nem todo mundo fez. Gente, eu sou tão aluna quanto vocês. Sempre, tá? Não é assim, não é hoje, não é agora. Eu vivo em sala de aula, eu vivo estudando, eu curto estudar, aprimorar. E eu também sei que às vezes eu me escondo atrás do tempo. Eu falo, ai, não deu tempo, ai, eu tô super enrolada. E de fato, às vezes acontece. Tem semanas que a gente está mais enrolado, tem semanas que a gente está menos. Mas o importante é o seguinte: até a data da nossa prova, dá tempo da gente treinar nesse formato. E eu preciso que vocês façam pelo menos 3 provas. Eu falei assim, pelo menos uma, né? No máximo 3, mas vamos colocar aí, fazer as 3. 3 provas. Por quê? Porque eu quero um feedback. E aí eu queria agora começar ouvindo de vocês. Eu vou abrir o microfone, na verdade eu vou permitir que vocês abram o microfone de vocês para que vocês possam me dar aí um feedback. Então, se alguém puder me contar como é que foi, se fez, ou então até para dizer, Isabelle, não dá, não consigo. Eu falei para vocês na primeira aula, Socorro, acho que me perguntou aqui, né? Onde é que eu poderia assistir as aulas passadas? Eu tenho um canal no YouTube, que é meu nome mesmo, Isabelle Gravatá, que eu postei as aulas lá e eu também vou mandar para o Rafa, para ele colocar para vocês no Google Classroom, tá bom? Então, alternativa aí você tem, ou você pega essas que eu já subi, ou depois o próprio Rafa vai colocar aqui para vocês também, tá bom? Fiquem super tranquilos que dá para pegar. Gente, 2 horas de aula tem conteúdo para chuchu, mas ao mesmo tempo não é tão maçante, não é cansativo. Então você recupera, você assiste isso num instantinho, né? Então, assim, eu contei para vocês que eu sou uma virginiana complicada, perfeitinha, sabe aquela pessoa assim super organizadinha? Você imagina aquele armário por cores, né? Cores claras, cores escuras, vai aumentando assim. Você imagina fazer uma prova fora de ordem. No início, eu não conseguia. Cada vez que eu ia mudar de ordem, era como se eu bagunçasse a minha cabeça. A coisa é tão, sabe, louca, né? Que eu ficava assim, nossa, mas eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, eu vou esquecer alguma, eu vou... Até que eu fui me superando. Eu fui entendendo que fazendo nesse formato, fora de ordem, isso era melhor para mim, que eu pontuava mais, que eu ia muito além do que eu estava indo. Então, de repente, isso aconteceu com você também. Você vai dizer assim, Isabelle, eu até tive boa vontade. Eu tentei, eu fui lá, baixei as provas, mas eu achei isso um horror, não conseguia, empaquei. Então, queria muito que vocês me dessem esse feedback. Olha só, Mariângela está dizendo assim, da última vez que passei na OAB, eu fiz na ordem
Direito do trabalho e processo, que ficam no final da prova, já estava cansada. Você gabaritou direito do trabalho e processo e já estava cansada. Pois é, o que eu falei foi exatamente o contrário, para fazer fora de ordem, para não chegar cansada numa matéria que você sabe. Porque às vezes a gente sai da prova e diz assim, caramba, errei, que besteira, errei uma coisinha de nada aqui, eu sabia isso. A questão estava nas suas mãos. E por que você errou? Porque você estava cansado. Porque nós somos humanos e quando chega uma hora que o cansaço bate, gente, não adianta, você não lê o detalhe que faz a diferença naquela questão. Então, o que eu quero saber é como foi, deu certo, não deu, conseguiu. Então, olha, eu aqui vou tirar, todos estão podendo aqui falar. Quero que quem puder abrir aí o microfone para me dizer se fez, como é que foi. Quem se habilita? Professora, eu fiz a prova, eu fiz a prova do último exame, acho que foi o 32, não lembro. Enfim, e eu fiz nesse formato, comecei primeiro pelas questões que em tese eu era melhor, né? E fui deixando as outras por último, as matérias que eu não domino tanto por último, por exemplo, direito empresarial, direito tributário e ética, porque ética, confesso que eu não estou estudando tantas como eu deveria. E, de fato, foram as 3 matérias que eu mais errei. Eu consegui fazer 35 pontos. Se fosse a minha prova, eu seria reprovada, né? Porque precisa de no mínimo 40. Mas me surpreendi, porque em direito penal e processo penal, que eu tenho pós-graduação, eu achei que em tese eu iria gabaritar, e não, eu errei questões. E processo do trabalho, direito do trabalho, que eu quase não estudo, eu acertei muita coisa, me surpreendi, eu fiquei, nossa, não sabia que eu iria acertar tanta coisa. Eu errei uma coisa em outra que eu realmente não sabia. Você vê que interessante, Priscila. Por isso que eu pedi para que alguém fizesse um depoimento, contasse como é que foi. Porque às vezes vocês ficam desanimados, né? Vocês ficam assim, caramba, professora, mas eu não acertei os 40. Eu estava assim, segura de que eu iria acertar pelo menos 40. Achei que seria bom, fácil. Então, assim, a gente já quebra um pouco essa coisa. Nem é tão difícil, nem é tão fácil. Né? Se fosse muito difícil, a gente não acertava nem 10 pontos, né? Então a gente sabe que não é tão difícil assim, mas também não é tão fácil. Então a gente tem que melhorar a estratégia do estudo. A gente tem que pensar. Por exemplo, você estava falando aí de ética. Você sabe que essa é uma das poucas matérias que eu falo assim para os meus alunos. Essa você não tem como correr. Se você chegar para mim e falar assim, ai, professor, eu vou correr de civil e processo civil, dá para você se socorrer em outras, apesar de você ter 11 pontos em civil e processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. Mas, assim, descartar ética, a gente não pode descartar. Então, como é que a gente faz? Treine questões de ética, assista repetidas vezes a aula de ética, porque você já detectou que é ali que está a sua falha. Aqui eu não estou indo muito bem. E é uma matéria que é responsável pela maior parte das questões de prova, né? É o carro-chefe da prova da OAB. Se você falar assim, olha, ECA não fui muito bem, eu vou falar, mas são poucas questões, filosofia. Eu não paro para essas matérias que têm tão poucas questões voltar e estudar tudo. Eu foco no número de questões. Qual a matéria que eu tenho mais questões? Nessa eu vou meter bronca. E você vai fazer o seguinte, Priscila, você agora vai fazer, já que você fez o último exame, você vai fazer o penúltimo. Tá. E você vai começar a perceber o seguinte, seu desempenho vai melhorar. Por Ai, quê? tomara. Olha só, verdade, confia. Por quê? Tá. Porque as questões, elas se repetem. Olha só, cuidado com isso que eu estou falando. Elas não são idênticas, mas a matéria é a mesma. Então, o ponto que eles perguntam é um ponto que já caiu anteriormente. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que aprender com seus erros. Puxa, essa daqui eu errei. Ah, então beleza.
eu já sei essa daqui. Quando cair uma matéria com essa pergunta, com esse tema, eu não vou mais errar. E você vai perceber isso. Eles não têm, apesar de serem 17 disciplinas, né? Eles não têm para onde fugir. A gente tem um programa. E dentro desse programa é que eles fazem as perguntas. Então você vai sentir isso. Primeira coisa que as matérias, elas vão ter questões muito semelhantes, muito repetidas, pontos, né, que se repetem. Segundo, você vai ter mais facilidade em mapear essa prova. Porque uma das coisas que eu falei para vocês na primeira aula é que uma única vez eles alteraram a ordem. Então, você já vai estar sensível, como, por exemplo, a Mariângela que escreveu no nosso chat, trabalho e processo estão lá no final. Ela já até fez a prova da OAB, né? Mas para você que pegou agora para fazer, você agora já tá, puxa vida, eu já sei, trabalho e processo estão lá no final. E de repente você começou por uma matéria, tipo penal, e você, epa, mas aqui não tô indo muito bem não, e olha que eu gosto disso. Como você já sabe que penal e processo penal você foi legal, você já vai lá para trás e ó, mete bronca e faz. Então, assim, são esses pequenos ajustes, né, na execução da prova e no estudo que a gente tem que fazer até o dia D, né, até o dia da prova, efetivamente. E o chato é quando a gente chega na hora da prova e diz assim, uau, é isso? Como assim? Você tem tempo até a prova para ir aparando essas arestas, para ir melhorando. E jamais, jamais pense em desanimar. A professora bateu uma tristeza, eu fiquei borocochô, porque 35, sabe aquela coisa assim, puxa vida, né? Então, eu fiquei, confesso. Então, assim, a gente fica mesmo, né? A gente dá aquela desanimada e tal, mas tem que pensar assim, caramba, ainda bem que eu tenho tempo para entender como essa prova é e melhorar até o dia da prova. E não, no dia da prova, você sair e falar assim, caramba, precisava de mais um pouco de estudos em ética, em penal, em... Não, você está fazendo isso antecipadamente, tá? Então, que sirva para você como uma experiência. Uma experiência. E olha, Priscila, pelo que eu tô sentindo, não sei se eu estou enganada, é a primeira vez que você está fazendo o exame de ordem? Não, tá enganada. Ó, Eu já tá fiz vendo? 3 vezes. Mas então, pela primeira vez, você resolveu fazer nesse formato fora de ordem? Sim, foi a primeira vez, porque eu também não sou virginiana, não sou canceriana, mas eu sou toda metódica, então eu sempre fazia na ordem. Eu não tinha paciência de fazer de outra forma. E agora eu tentei fazer dessa forma e eu já fiquei com 39, com 38, com 37, sempre foi 37, 38, a última 39. E agora eu vou para a quarta, né? Tomara que seja 40, né? Sem E aí dúvida, eu sem fiz a dúvida. prova nesse formato, acertei 35, eu pensei, tô piorando, tô emburrecendo, meu Deus. Não, 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 não. Pode ter certeza que não. Olha, confia. Eu falo sempre para os meus alunos, assim, a gente tem o fator de estar em casa e estar desconfiado dessa prova. A primeira vez que vocês fazem com muita resistência. Vocês fazem assim, tipo, mas eu nunca fiz assim. Eu sempre fiz a prova de 1 até a última. Mas para que inventar essa moda, sabe? Parece aquela coisa assim de invenção de moda mesmo. Daqui a pouco você vai pegando esse ritmo de começar pelo que você mais sabe, você vai perceber inclusive o seu tempo de prova como vai melhorar. Eu até gostaria que vocês começassem já a marcar o tempo de prova. Caramba, professora, eu vou botar um reloginho ali do lado? Bota um reloginho do lado, tá? Eu acho que eu demorei umas 3h30, 4 para fazer, por aí. Olha, então, vamos lá. Uma coisa também positiva. Quantas pessoas terminam essa prova dizendo assim, credo, muito pouco tempo? Você não achou pouco tempo. Agora, não pode reler, não pode empacar, tem que ter ritmo de prova. Gente, a prova é treino. Treino. A gente tem que treinar duro para a gente ter um bom desempenho, tá? Então, um ótimo desempenho, ok?
Maria, você está dizendo que o meu som está distorcido? Está distorcido, pessoal? Não, para mim não. Para mim Pra mim também tá não. ótimo. É, aqui Talvez seja também. alguma coisa relacionada ao aparelho dela. Não sei. Tá. Então, fica de olho aí, tá, Maria? Porque por aqui, assim, eu tenho um retorninho aqui embaixo para mim que vai me dando um ok. Teve uma hora que a Pri falou que deu uma fugida, mas logo depois voltou. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mutar vocês, só para não ficar, né, que às vezes fica um barulhinhozinho de vento, porque passa qualquer pessoa do nosso lado, né, fica fazendo um barulhinho. Então, isso, Marisa, desculpa, falei Maria, né? Achava que era Maria que tinha falado comigo que estava ruim. Não, Marisa, desculpa, tá, Marisa? Reinicia, que de repente volta, ok. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar do procedimento ordinário. Nós vamos lembrar que na aula passada eu expliquei para vocês que nós temos o procedimento sumaríssimo, que é um procedimento para causas pequeninas, causas até 40 salários mínimos, e temos o procedimento ordinário, que é também chamado procedimento comum, que existe na nossa CLT desde 1943. É um procedimento que a gente utiliza pautado em oralidade, simplicidade, gratuidade. Nós tratamos desses princípios aqui, né? Celeridade, conciliação. Então, a gente agora tem que começar o nosso processo. Ah, minha reclamação pode ser verbal ou ela pode ser escrita. Também falamos isso, né, na aula passada. Eu disse para vocês, olha, o distribuidor, ele pode receber a peça por escrito. Tô gravando sim, tá gravando, não tá, Marisa? Tá sim. Pode ficar tranquila que tá. Bom, aqui tá parecendo que tá, ok? Tá sim. Já é. Mas não foge não. Você conseguiu melhorar seu som, não? É só para você não perder um pouquinho, né? Então tá jóia. Então, vejam só, na aula passada eu falei para vocês da distribuição, que o distribuidor pode receber a peça, né, escrita, assim como ele pode receber também a reclamação verbal. Que estranho, né? A gente chegar lá e falar assim, olha, eu, Isabelle, quero reclamar contra, porque a gente não vai falar em face de, isso é muito juridiquês, né? Em face de, contra a empresa tal, tal, tal. Ele só distribui, ele só diz assim, olha, Isabelle, vai ser quinta vara a responsável para ouvir a sua reclamação. E depois eu tenho um prazo de 5 dias para comparecer à secretaria da vara e reduzir isso a termo. O que quer dizer reduzir isso a termo? Colocar no papel. Quem vai colocar no papel é quem? É o serventuário, não a parte. Gente, importantíssimo. Vida real, a gente quase não vê uma reclamação trabalhista verbal. Eu, particularmente, com já tantos anos, né, de experiência trabalhista, eu só vi uma única vez, uma que foi reduzida a termo, que me mostraram, mas em prova eu já vi de montão. Muita. Então, fica antenado, fica bem ligado. Nós temos uma população que é analfabeta. Eu não posso tirar o acesso à justiça, quanto mais da justiça do trabalho, onde a gente busca salário para quê? Para a gente se alimentar, para a gente comer, para a gente sobreviver. Então, essa é uma forma de acesso ao judiciário, né? É a gente poder colocar uma reclamação verbal para frente. Vão reduzir a termo e a gente vai seguir adiante. Detalhe importantíssimo: se a parte não comparecer em 5 dias para reduzir a termo, essa reclamação ela é arquivada. A arquivada é extinta sem exame de mérito. Extinguiu sem mérito, o nome já está dizendo, extinguiu sem mérito. Pode entrar com outra? Pode, professora. Só que a nossa lei deu um castigo. A lei disse assim, olha, somente depois de 6 meses você vai poder entrar com outra. E isso se chama perempção. Isto se chama perempção.
Então, quero que vocês tenham muita atenção em relação a isso. Perempção. Você entrar com a reclamação verbal, ter um prazo de 5 dias para reduzir a termo, não comparecer à secretaria da vara para reduzir a termo, e então ocorrerá a perempção. Gabriel escreveu aqui para mim no chat, se a prescrição estiver perto, então, ela corre o risco de perder, né? Gabriel, deixa eu te dar aqui uma dica. Quando a gente fala de prescrição, eu tenho duas. Eu tenho aquela prescrição bienal ou extintiva, que é, terminou o nosso contrato, ou porque você foi mandado embora, ou porque você pediu demissão, ou porque acabou o prazo do contrato, não importa a causa. Ó, terminou, você tem até 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho e reclamar os seus direitos. Essa prescrição, ela se interrompe, ela se suspende. Você pode parar de contar e depois voltar a contar. Aí você vai dizer assim, mas professor, ele entrou com uma reclamação verbal, interrompeu, suspendeu, interrompeu. Para de contar esse prazo prescricional e volta para a estaca zero. Volta para o início. Nossa, professora, já tinha passado aí 1 ano e 10 meses. Tava para vencer. Eu só tenho mais 2 meses. Como é que fica isso? Não, interrompeu. Você tem 2 anos para entrar com a sua ação. Interromper é volta para o início. Agora, você sabe o que acontece, Gabriel? E aí, ó, é que eu acho que você tem que tomar cuidado. Quando você dá entrada na ação, você não recebe o seu contrato todo. Você tem uma outra prescrição. É uma prescrição retroativa, chamada de quinquenal. Você só recebe os seus últimos 5 anos. Essa prescrição quinquenal, ela não se interrompe. Ela não se suspende. Então, o que você tem que enxergar é que quanto mais você demorar para dar entrada, menos do seu contrato você vai receber. Então, vamos imaginar, você deu entrada, não reduziu a termo, arquivou. Você vai poder dar entrada em outra? Vai, você tem ainda 2 anos para dar entrada, porque interrompeu, volta para o início, volta para os 2 anos. Aí você diz assim para mim, mas Isabelle, e aquela prescrição de voltar a 5 anos? Essa é da data do ajuizamento da ação. Aí você deu entrada na ação, você vai contar 5 anos para trás da data que você ajuizou. Essa você não tem nenhuma interrupção e nenhuma suspensão. Ok? Entendido, Gabriel? Então, o que vai ser ruim é que você vai receber pouco do seu contrato. Eu já tirei pelo menos 6 meses. Isso se você teve a destreza de entrar bem rápido com essa ação. Né? Você entrou com a primeira bem rápido, ok. Mas você vai ter que ficar de castigo para entrar com a segunda 6 meses. Então, na hora de voltar no tempo, você já perdeu aí 6 meses no tempo. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, como eu mutei, né, o microfone de vocês, é só vocês escreverem para mim no chat, ou então levanta a mão, ok? Sem problema nenhum. Bom, então, pode ser por escrito, pode ser verbal, não tem o menor problema, e vamos imaginar que tenha dado tudo certo. Você reduziu a termo, você compareceu à secretaria da vara, tudo tranquilo. Agora, o que vai acontecer? Audiência. Tem que ser marcada, designada uma data de audiência. Não tem o menor problema ter sido verbal ou ter sido escrita. Não vai fazer diferença. É a primeira coisa que vai ser feita, vai ser marcada uma audiência. Caramba, professora, essa audiência, ela é marcada antes mesmo do réu apresentar a defesa? Ó, minha turma aí que gosta de processo civil, tem uma galera que estuda muito processo civil. É exatamente assim, marca a audiência. E é nesta audiência que se entrega a defesa.
Professora, mas me diz uma coisa. Ele, se não entregar a defesa, ele vai ser revel, ele vai... Ok, gente, espera. Isso são efeitos, mas na audiência. Até lá, eu tenho que ter uma data para todo mundo comparecer. Até porque eu acabei de falar com vocês da reclamação verbal, certo? Ó, reclama verbal. E a defesa? Também pode ser verbal. O sujeito também pode apresentar uma defesa verbal. Então, é por isso que tem que ficar muito claro para a gente que a primeira coisa é marcar uma audiência. Vamos marcar a chamada audiência una, única. Todos os atos deverão ser realizados em uma só sessão. Todos os atos. Gente, isso é a maior lenda, tá? Vida real tem um monte de motivos para a gente adiar essa audiência. Um monte, uma penca. Para essa audiência ser partida. E, professor, ó, eu já vi uma notificação para audiência de conciliação. Ah, eu já vi uma notificação para uma audiência de instrução, para uma audiência de sentença. Eu também já vi, gente. Mas o correto é a audiência una, única. Todos os atos realizados numa só sessão. Isso vale para qualquer procedimento, tá? Qualquer um. Perfeito? Estamos juntos? Todo mundo bem? Ninguém dormiu aí? Não? Então, olha só. Prestem atenção. Nessa audiência, ó, audiência. Lembra audição? Nós vamos ouvir as partes, as testemunhas, a gente vai produzir as provas. Então, peraí. Se eu estou falando em, ó, audiência, a parte tem que comparecer. Eu tenho que ouvir a própria parte. Então, pensem aqui comigo. O reclamante tem que ir pessoalmente ou pode ir o advogado dele? A reclamada tem que ir pessoalmente ou pode ir o advogado dele? Gente, as partes devem comparecer pessoalmente. Pessoalmente. Bem, eu já vou falar como as partes comparecem, tá? Já eu falo isso para vocês. Deixa eu só antes fazer um detalhe. Essa audiência, ela tem que ser em dia útil. Óbvio, né? Professora, a gente não vê a justiça funcionando sábado, domingo. Funciona, gente. Em regime de plantão, para casos excepcionais. Isto, que é um ato rotineiro, costumeiro, isso não vai ter nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, audiência em dias úteis. E qual o horário da audiência? O horário das audiências, elas podem ser marcadas de 8 da manhã até as 18 horas. Gravem bem, das 8 às 18. 8 às 18. Gente, muita atenção, muito cuidado. Os atos processuais, eles podem ser realizados num horário maior, de 6 da manhã até as 8 da noite. De 6 da manhã até as 8 da noite. Mas as audiências não. Iniciando às 8 e o horário de término, quando você agenda, não pode ser depois das 18. Aí o aluno às vezes fala assim para mim, professora, o juiz marca uma pauta de 8 da manhã até as 6 da tarde, é isso mesmo? É isso tudo? Não, gente, não. Porque tem uma outra regrinha. Boa noite, Cleuzinha, minha linda. A outra regrinha é a pauta das audiências, ela não pode ultrapassar 5 horas seguidas. Não pode ultrapassar
5 horas seguidas. Então, o que vai acontecer? Raciocinem comigo. A Leide hoje está quietinha aí, hein? Acabei de te ver aqui, passou aqui. Ela copia, né? Olha só, o que então vai acontecer? Ou o juiz vai ter uma pauta de manhã, ou ele vai ter uma pauta à tarde. Porque a pauta dele não pode ultrapassar 5 horas seguidas. Outro detalhe também que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse nosso processo de memorização. Já cansei de falar para vocês, não corram dessa de decorar não, que a gente tem que decorar sim, tá? Como é que eu vou saber qual o horário das audiências e qual o horário dos atos processuais? O que começa primeiro? Gente, é claro que isso é só uma brincadeira, tá? Mas serve para a gente memorizar. Quem vocês acham que acorda primeiro? O juiz ou o serventuário? O serventuário. Quem vocês acham que vai trabalhar até mais tarde? O juiz ou o serventuário? Ah, é o serventuário. Então, olha só, o horário mais extenso, que começa às 6 da manhã e vai até 8 da noite, é do serventuário. E o horário do juiz, das audiências, né? Tudo bem, o juiz despacha, o juiz vai fazer sentença, beleza. Mas o horário dele vai ser o quê? Das 8 às 18. É interessante que se vocês olharem, né? Eu tô falando de 8 às 6 e de 6 às 8. Um é o contrário do outro, né? 8 às 6, 6 às 8. Então, qual o horário maior? Do serventuário. Qual o horário mais estreitinho? O do juiz. O horário dos atos do juiz, das audiências, perdão, do juiz, está no artigo 813 da nossa CLT. Artigo 813 da CLT. Daqui a pouco eu passo para vocês dos atos do juiz, tá? Mas dos serventuários. Da audiência de 8 às 18. E é nesse próprio artigo 813 que vem escrito assim, olha, as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas, realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis, previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. E, professora, eu já fui assistir uma audiência, né? Tomei um chá de cadeira, demorou a beça. Aquele juiz ficou o dia inteiro lá fazendo audiência. Na vida real, a gente acaba esperando, o juiz acaba demorando, mas a gente tem que lembrar que a lei é que responde à nossa prova. Pela prova, a pauta do juiz não pode ter mais do que 5 horas seguidas. Aí eu já vou emendar uma outra perguntinha para vocês. Me digam aí, o juiz, ele deve tolerar atraso das partes? Ô, gente, vocês sabem que às vezes isso acontece, né? Ei, professora, me atrasei, só 10 minutinhos, pedi para o estagiário avisar, o estagiário foi lá, comunicou. E aí, professora, tem problema? Pergunto a vocês, vocês acham que existe algum tipo de tolerância de atraso para as partes? Eu vou contar para vocês que, assim, vida real, né, gente? Existe muita tolerância. O juiz não é, assim, esse sujeito tão malvado, não, quanto a gente pinta. Mas a gente não pode exigir que ele tolere o atraso. Porque, por lei, hora marcada é hora marcada. Não existe tolerância para atraso. O que existe é para o juiz não comparecer. Aí são outros 550. A lei diz o seguinte: se dentro de 15 minutos, né, o juiz não comparecer, se até 15 minutos após a hora marcada, então ele está dando uma tolerância aí de 15 minutos, o juiz não tiver comparecido, as partes, reclamante, reclamado, podem consignar em ata a presença,
comunicar, olha, eu estou aqui presente, vamos registrar, que será marcada uma nova data. Artigo 815, parágrafo único, a Leide já colocou ali para gente. Então, esta é a tolerância que nós temos em lei, para o juiz e não para as partes. Gente, de novo vamos àquele choque de realidade. Você vai esperar ou você vai deixar com que o juiz marque uma nova data e ao invés de esperar algumas horinhas, esperar dias e meses até a nova audiência? Vida real, a gente espera, a gente aguarda, a gente torce para o juiz chegar, a gente não se vale desse parágrafo. Mas ele é casca de banana. Ele é a chamada pegadinha. Se vocês observarem, por isso eu falei, ó, é pegadinha. Questão de prova pergunta logo. 15 minutos de tolerância para a parte autora? Para a parte ré? Para ambas as partes? Aí vem uma última que fala assim, para o juiz. É para o juiz. Então, assim, ele tenta seduzir a gente, até porque, volto a dizer, tá, gente, na vida real, olha, já aconteceu, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 2 prédios com as varas do trabalho. Então, é uma loucura. Às vezes você está fazendo uma audiência num prédio e tem uma outra audiência num intervalo assim de 2 minutos no outro prédio. Nem querendo você chega a tempo. Aí a gente pede para o estagiário, que eu brinco dizendo que são os escraviários, né? Vocês já pararam para estudar no direito do trabalho? A lei do estagiário? Gente, é a categoria que menos tem direitos e mais tem obrigações. O pobre coitado do estagiário falar que ele tem férias, o pessoal fica todo contente, né? Ai, ele tem férias. Tem nada. Ele tem um recesso, porque ele não tem salário, gente. Ele pode ter uma bolsa auxílio. Então, assim, rala pra chuchu. Tudo é culpa do estagiário. E não tem direitos. Só tem deveres, né? Então, por isso que eu brinco, é o escraviário. Aí a gente vai, pede para o escraviário correr lá. Olha, avisa para o juiz que eu estou em uma audiência, que eu estou atrasado. Aí ele chega e fala, seu juiz, a advogada desse processo, ela está lá no outro prédio, numa audiência que acabou de começar, ela vai atrasar aqui. O senhor inverte a pauta, pega esse e bota por último. E o colega, advogado da parte contrária, aceita, gente, porque nós somos amigos, a classe é unida, sabe? Hoje sou eu que me atraso, amanhã é ele. Então o colega vira e fala assim, não, eu aguardo, não tem problema não. E a gente acaba tendo essa bondade do juiz de nos esperar. Não marque isso em prova. Não existe tolerância de atraso para as partes, ok? Isto, volto a dizer, é juiz bonzinho. Não existe tolerância de atraso para as partes. Grava bem, tá? Grava bem para não errar. Bom, então nós já sabemos que na hora marcada todo mundo tem que estar presente. E você vai dizer, professora, o reclamante é uma pessoa física, tá tranquilo. Ele vai, porque ele tem que prestar depoimento pessoal, e o advogado dele é o arroz, acompanha. O advogado acompanha. O advogado, gente, ele é acessório. O principal é a parte que tem que estar presente. Mas vamos supor, pensando aqui, que o reclamante esteja doente. Pode acontecer dele adoecer? Pode. Pode acontecer de existir um motivo relevante. Vamos imaginar uma greve no transporte. Não tem metrô, não tem ônibus, não tem trem, não tem nada. Como é que ele vai chegar? Se ocorrer uma doença ou um motivo que se pondere e não poderoso, a CLT tem esse erro, essa tecnia. Onde é que eu estou? Abram, por favor, o artigo 843, parágrafo 2º. Aparece lá, com todas as letras.
Parágrafo 2º. Pegaram? Diz o parágrafo 2º do artigo 843. Se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso, tá escrito poderoso, né? Mas isso foi um erro, é ponderoso, que se pondere, que se releve, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, ó, elezinho, ele, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Então, meus alunos queridos, advogado é arroz. Não me venha com esse papo de que o advogado vai no meu lugar, que não pode. O advogado não pode prestar o depoimento no lugar da parte. Ele tem que acompanhar a parte. É assim, ó, a Isabelle é quem vai falar. Eu estou aqui acompanhando. Ou, a minha cliente é a Regina e eu estou acompanhando. Então, a gente tem que lembrar, o reclamante, a pessoa que passou por aqueles problemas trabalhistas, tem que falar. Depoimento é falar. Isso tudo vai ser reduzido num termo, num papel. Mas ele tem que ir pessoalmente para ele falar. Se ele ficar doente, ou se acontecer algum motivo que se releve, que se pondere, ele tem que mandar outra pessoa no lugar dele. Ó, gente, hoje eu quero vocês atentíssimos aqui. Sabe por quê? Porque vocês vão dizer assim, Isabelle, que coisa doida. Se tem uma greve de transporte e o reclamante não conseguiu chegar, como é que alguém vai chegar? Outro empregado? Alguém do sindicato? Concordo com vocês. Concordo. Mas eu aceito o que está na lei. Porque o texto da lei não diz que é o advogado quem vai. Não diz que você vai passar a mão no telefone e vai comunicar e o juiz vai adiar. O texto da lei é claro. Ele diz assim, você não pode ir, está doente? Tem algum motivo muito relevante? Então, olha, manda alguém no seu lugar. Quem é esse alguém? Empregado que pertence à mesma categoria que você? Ou então, alguém do seu sindicato. Essa é a forma como a CLT tratou a possibilidade de você se ausentar e o juiz adiar essa audiência. Porque se liguem só, Cleverson, se eu tô doente, eu sou a reclamante e eu não posso ir, no meu lugar vai um outro empregado. Vamos imaginar que vai o Rafa, meu primo. Rafa vai. Mas o Rafa pode prestar depoimento por mim? Não, o depoimento é pessoal, é da pessoa. Qual? Artigo 843, parágrafo 2º. Ok? Agora, ele não pode prestar depoimento por mim, mas ele pode ir lá para dizer assim, ó, a Gravatá tá doente. Olha, a Gravatá não veio porque tá tendo uma greve de transporte. O senhor adia? E aí ele pode pedir o adiamento. O adiamento. Tranquilo? Professora, deu ruim. Você não pôde ir e ninguém pôde ir no seu lugar. Cleverson, o advogado é o arroz. Não adianta dizer assim para mim, mas o seu advogado estava lá, professora. Eu sei, mas né, eu sou professora, né? Então, ele não é da minha categoria. Porque se fosse uma reclamação de advogado, tava beleza, né? Advogado é da minha categoria, tava jóia. Mas não, eu tô indo como professora. Caramba! E aí? Olhem para mim, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, tô nem aí, não fui na audiência, ó. Tô dando de ombros, tô nem aí. Quando você falta à audiência e, ó, não mandou ninguém no seu lugar, não teve nada do que estava determinado na lei cumprido, esse processo ele é arquivado.
O juiz entende que houve falta de interesse. Essa professora Isabelle, interesse nenhum em vir, não quer dar andamento nesse processo dela. Então, ó, arquiva. Bota aí na gaveta, ó, arquiva. Esse nome, arquivamento, é de um procedimento administrativo. Na verdade, isso equivale ao quê? A extinguir sem apreciar o mérito. Sem resolução de mérito. Extinção sem resolução de mérito. Gente, atenção aqui, hein? Hello! Juntando a aula de hoje com a aula passada. Se eu faltar à audiência, for arquivado, eu faltar novamente, porque ajuizei de novo a ação, faltei pela segunda vez, a terceira, eu só posso dar entrada depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Por que isso? Perempção. A mesma coisa que aconteceu lá no comecinho que eu contei da reclamação verbal, mas aquela foi uma vez só, não reduziu a termo em 5 dias, castigo de 6 meses. Agora, ele me deu 2 chances. Arquivou 2 vezes, então castigo de 6 meses. Onde é que aparece isso? Artigo 732 da CLT. Artigo 732 da CLT. 732. Obrigada, Lu. Agora vamos aqui pensar no seguinte. Vejam só. Vamos raciocinar. Eu quero pensar na reclamada. Como que uma empresa pode aparecer numa audiência? Como é que isso aparece? Como é que ela chega na audiência? Gente, ou vai um sócio, ou um gerente, ou alguém que represente a empresa, que a gente vai dar o nome de preposto. Preposto. O preposto é aquele que faz o quê? Representa a empresa. É aquele que representa a empresa. Gente, muita atenção e muito cuidado. Quem é esse preposto? Quem tem conhecimento dos fatos. Eu não posso pedir para ir uma pessoa que não sabe nada. Não sabe quem é o reclamante, o que aconteceu com ele. Ora, ele vai fazer um depoimento pessoal. Vamos aqui dar um exemplo, tá? Vamos imaginar o seguinte. A reclamante é a Cleuzinha. Ó, Cleuzinha chegou aí, Cleuzinha é reclamante. E a reclamada é a empresa XXX. Aí a Cleuzinha, ela é ouvida em depoimento pessoal. Vamos perguntar assim, Cleusa, qual horário que você entrava? Aí Cleusa vai dizer assim, eu entrava às 8 da manhã. Que horas você saía? Eu saía de lá já às 8 da noite. Mas, dona Cleusa, a senhora tinha um banco de horas, tinha um regime de compensação? Nada. A senhora ganhava hora extra? Nada. Vocês estão captando que a Cleusa tem conhecimento do que aconteceu? Porque foi com ela, gente, ela que passava por aquilo ali. Ela sabe o horário que ela entra, o horário que ela sai. Aí vem o representante da empresa depor. Aí a gente vai e pergunta assim, ó, vou fazer de conta que o preposto da empresa seja a Regina. Ô, dona Regina, a senhora representa essa empresa? Sim, sou a preposta. Tá aqui minha carta de preposição, eu represento a empresa. Qual o horário que a dona Cleusa entrava no trabalho? Aí, Regina,
Não sei. Mas qual o horário que ela saía? Também não sei. A senhora sabe se ela trabalhava depois do horário? Não, não sei. Não sei. Não sei, não sei. O que aconteceu com esse depoimento da Regina? Gente, ela confessou. Significa dizer que tudo que Dona Cleusa pediu, ela vai ganhar. A matéria fática é dela. Por quê? Porque a Regina, ela usou palavras vazias. A gente fala que são evasivas. Puxa vida, mas espera aí. Regina não tem nem conhecimento, não tem nem ideia da hora que Cleusa entra, da hora que Cleusa sai. Não tem, não sabe. Poxa, mas Regina é representante da empresa. Sim, mas ela confessou. Ela poderia confessar sabendo, falando coisas que fossem prejudiciais a ela. Gente, confessionário, lembra do padre? Ninguém vai à igreja para contar vantagem, você vai contar o que você fez de errado. A confissão é o que é ruim para você. Então, o que é ruim? Quem cala consente. Ó, dona Regina aí, qual era o horário da Cleusa? Não sei. Qual horário que ela saía? Não sei. Isso é se calar. Ela não sabe nada. Ó, tá calada. Então, isso é confissão. Então, quem é o preposto? Alguém que tenha conhecimento dos fatos, para não confessar. Mas vem cá. Dona Regina precisa trabalhar na empresa para ser representante da empresa? Não. Não. Não precisa. Basta ela ter conhecimento dos fatos. Onde é que está isso? Nesse mesmo artigo 843, nós vamos ler o parágrafo 1º e o parágrafo 3º. Olhem só, vou direto ao parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente. Ó, não era o caso, tá? Ou qualquer outro preposto, ó, dona Regina aí, que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, eu estou dizendo assim, ô dona Regina, a senhora tem que ter conhecimento dos fatos, porque suas declarações, elas vão lhe incriminar, vão lhe deixar em maus lençóis, porque você vai deixar a Cleusinha com razão. Você vai deixar a empresa ser condenada. Então, você tem que ter conhecimento. Você fala pela empresa, você é porta-voz da empresa. Vocês sabem, gente, o que é muito comum acontecer? O contador da empresa ser o preposto. Ele é um prestador de serviços, mas que sabe tudo da vida do funcionário. Não é ele que fecha a folha de pagamento? Não é ele que faz o levantamento da folha de ponto? Ó, ele está sempre com o olho ali. Ele está sempre com o ouvido antenado. Opa, Cleusinha, aquela que quando eu fecho a folha, vixe Maria, faz hora extra para chuchu. Então, ele tem conhecimento dos fatos. E, professora, mas e se ele mentir? Vamos imaginar. Dona Regina, contadora da empresa, sabe bem que Cleusa quase que dorme na empresa. Aí ela vira e diz assim, o horário que ela entrava, muito cedo. O horário que ela saía, muito tarde. Olha, gente, ela quase que dormia na empresa, de tão tarde que ela saía. Isso é uma confissão. Não confundam testemunha com parte. A testemunha, ela não pode dizer não sei e ela não pode falar nada de ruim para si. Desculpa, o preposto. Preposto não pode nem falar nada de ruim para si, nem dizer não sei. Ah, mas ele pode mentir? Pode, não existe crime de falso preposto. Já ouviram falar nisso? Não, não existe. O crime é de falso testemunho. Chamei a Leide para ser minha testemunha. Se ela mentir, ela comete crime de falso testemunho. Olha como é diferente o depoimento da testemunha para o depoimento do preposto.
A Camila perguntou assim, professora, pode ser outro empregado da empresa que pode ser preposto representando o empregador? Pode. O que eu estou falando, Camila, é que não precisa ser empregado. Sabe por que eu estou te dando essa dica, Camila? Porque durante muitos anos nós tínhamos essa obrigatoriedade de apresentar um preposto que fosse empregado. Mas lembra daquela reforma de 2017? Isso caiu por terra. Não precisa ser empregado. Pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Tem exceção? Tem. Doméstico, micro ou pequena empresa. Tá? Por que eles tiraram dessa exceção? Porque tiraram desde lá de trás, falando, gente, olha só, você já imaginou, você na sua casa, doméstico, você tem 10 empregados? Não. Então, pode ser qualquer pessoa? Pode. Então, eles pegaram essas duas exceções e transformaram na regra agora, ó. Todo preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Não precisa ser empregado. Se você voltar no tempo, Camila, antigamente era assim, preposto tem que ser empregado, salvo se for reclamação de doméstico ou micro ou pequena empresa. O que eles fizeram na reforma trabalhista? Pegaram essas duas exceções e colocaram como regra. Ah, gente, quer saber? Não precisa ser empregado da empresa, pode ser qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento dos fatos. Quer ter certeza, Camila, de que eu estou certa? A reforma trabalhista pegou esse artigo 843 e criou um parágrafo terceiro. Esse é um parágrafo novo, Camila. Olha o que está escrito nesse parágrafo terceiro. O preposto, a que se refere o parágrafo primeiro, não precisa ser empregado da parte reclamada. Não precisa. Camila, Priscila, que está aí fazendo provas passadas. Você vai pegar provas passadas e vai ver diferente, vai estar escrito, tinha que ser empregado. Olha a data da prova, você pegou prova muito velha. Por isso eu falei para vocês assim, na hora de fazer a prova, pegue, baixe no site lá, ou então peça para o Rafa disponibilizar provas de 2017 para cá, depois da reforma trabalhista. Que aí você já pega respostas atualizadas. Entendido? Ok, Camila? Pode ser empregado? Pode, mas tem que ser empregado? Não, não tem que ser empregado. Ok? Essa é muito, 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 muito importante pra gente, tá? Às vezes a gente fica naquela assim de, puxa vida, esse sujeito, ele é o segurança da galeria que tem aquela loja. O que ele tá fazendo aqui? Preposto. Gente, segurança, jornaleiro, é aquele sujeito fofoqueiro que fica tomando maior conta da vida alheia. Ele sabe o horário que você entrou, o horário que você saiu. Aí, poxa, é para ser preposto, não é para ser testemunha. Aí o sujeito vira e fala assim, representa a minha empresa lá? E ele vai, que ele tem conhecimento dos fatos. O importante é isso, que tenha conhecimento dos fatos, ok? Tranquilinho? Bom, então eu já sei quem tem que ser preposto, quem pode ser preposto, quem vai na posição de reclamante, mas se ele estiver doente ou tiver um motivo ponderoso, que ele tem que mandar alguém da categoria dele. Agora, vamos imaginar essa situação, só que agora como representante da empresa. Doença. Ele não pode ficar doente? Poxa, professora, você falou do reclamante doente, mas não pensei no reclamado doente, que tanta gente pode ser preposto, qualquer um pode ser o preposto, né? Mas olha só, a minha preposta é a Regina. A Regina é que tem conhecimento dos fatos. E a Regina ficou doente. O que eu faço?
Porque se eu mandar alguém no lugar da Regina, gente, eu tenho preposto. Aqui, o TST entendeu diferente. Falou assim, olha, pode mandar um atestado médico para o juiz adiar essa audiência. Só vou pedir uma coisa. Essa doença tem que deixar você incapacitado de se locomover. Tem que ter uma incapacidade de locomoção. Sempre, Camila, o preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Sempre, sempre, sempre. Professora, boa noite. Desculpe interromper a aula. As testemunhas, no caso, assim, sem ser preposto, tem que ser da mesma categoria? Testemunha é aquela que presenciou o fato. Então, não Sim, precisa ser sim. da mesma categoria, não precisa ser empregado da empresa, ela só precisa ter presenciado o fato, Ok. tá? A testemunha é qualquer pessoa que tenha presenciado o fato, e desde que não seja amigo, inimigo, nem parente. Tá? Isso é um detalhe importante. Olha, gente, eu costumo dizer que testemunha é um ser que não existe. Juro para vocês. A prova mais fraca que tem é testemunhal. Eu trabalho, olha só, imaginem vocês, eu trabalho há 20 anos na mesma faculdade. Completa agora 20 anos. Tenho 19 anos de casa, vou fazer 20 anos. Gente, 20 anos é uma vida, não é? Eu tenho uma amiga minha de trabalho que trabalha comigo há 17 anos. Bia, professora Beatriz Abraão, uma professora de penal, até muito amiga da Bela também. Como é que eu vou chamar a Bia para ser minha testemunha? Vocês entendem? Poxa, você quando trabalha num lugar, as pessoas, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Então, testemunha é difícil para chuchu a gente conseguir por essa restrição. Não pode ser amigo, inimigo, nem parente. Qualquer pessoa, seja da sua categoria ou não, mas desde que não tenha essas restrições. Entendeu? Ok? Foi a Pri que me perguntou? Então, deixa eu voltar aqui para o meu preposto. Se acontecer do preposto, tá? Ficar doente, lembra? Aí sim pode chegar um atestado médico para o juiz adiar essa audiência. Mas o que é exigido em relação a essa doença? Que ele não consiga se locomover. Então, isso vai ter que estar declarado expresso no atestado médico. A impossibilidade de locomoção. Tem que vir expresso a impossibilidade de locomoção. Aí vocês vão dizer assim, professora, só se ele tiver problema na perna? Pelo amor de Deus, gente, claro que não. O sujeito está internado num CTI, problema de coração. O sujeito acabou de fazer uma cirurgia, não pode se locomover. É isso, tá? É para não ser qualquer coisinha. Ele colocou alguma doença, mas que você declaradamente esteja impossibilitado de se locomover. Aí nós vamos adiar a audiência. E o atestado não declara que ele está impossibilitado de se locomover. Nós não temos testemunho. Regina, em relação à Covid, agora está tudo muito diferente, né? Porque se você observar, a gente está tendo uma modalidade totalmente diferente, que são as audiências online. Então, não tem locomoção, você está de qualquer lugar, né? Agora, com o retorno aos poucos do judiciário, é claro que isso vai acontecer. Você vai ter pessoas que vão declarar que não estão possibilitadas de comparecer, muitas das vezes por ter uma comorbidade, por ainda estarmos num processo de que ainda que a vacinação tenha iniciado, graças a Deus ontem, né? Eu acho que já é assim para a gente uma paz, né? A gente sabe que vai demorar muito tempo para imunizar todo mundo e tal. Então vai ser um argumento, mas por enquanto a gente está com as audiências, quando ocorrem, online.
Então, a gente não pode usar esse argumento da Covid para dizer, olha, está impossibilitado de se locomover, ok? Mas aí, vamos lá. Tá tendo muita audiência por videoconferência, Camila. Muito. A gente tem muitas causas trabalhistas, tá? Então, a gente tem muita tentativa de conciliação por videoconferência. Agora, eu também vou confessar a vocês que temos muitos processos parados que estão aguardando uma instrução. Porque ouvir testemunhas nesse formato é muito difícil, gente. É muito difícil. Olha só, vocês estão vendo uma câmera que mostra a professora e o que está aqui atrás. Vocês não conseguem ver o que está para cá da minha casa, né? Mostra a câmera para ver se tem alguém aí do lado da testemunha. Alguém pode estar lendo ali para a testemunha. A testemunha pode estar com alguma coisa para ler aqui, né? O meu computador, eu trabalho com 2 telas para poder ter um slide aqui do lado, para o que eu estou olhando, para poder ir acompanhando e falando com vocês o número do artigo e tal. Entende? Como é difícil fazer essa audiência virtual, a videoconferência com testemunha ainda é complicado. Mas é uma realidade. A gente daqui a pouco vai acabar tendo isso até no nosso normal, no nosso dia a dia. Eu diria para vocês que, assim, quando eu comecei o curso aqui com vocês, eu falei isso, né? A gente do limão faz a limonada, a gente tem que enxergar o lado bom das coisas. Eu tinha uma turma, às vezes que eu estive aí em Salvador, uma turma que eu tinha uma restrição que eram alunos de Salvador. Hoje eu pergunto para vocês de onde vocês são, tem gente aí que é de Goiânia, de Juiz de Fora, de São Paulo. Olha que possibilidade se abriu. Eu posso dar a mesma aula para um número muito maior de pessoas. Então, tem o positivo e tem o negativo. A verdade é essa, a gente ainda vai ter que se adaptar a essa videoconferência, a essa instrução, tirar um positivo disso, porque tem ainda um negativo, que é alguém poder estar falando ali para a testemunha, né? Instruindo a testemunha. Mas então, voltando aqui, olha só a situação que eu quero. Eu quero um preposto que falta, gente. Ou um preposto que manda um atestado médico, mas que o atestado médico não diz que ele está impossibilitado de se locomover. O que vai acontecer? O juiz vai adiar essa audiência? Não, não. Ele vai declarar o quê? A revelia e a confissão. Ih, professora, peraí, vamos devagar um pouquinho? Revelia é falta de defesa. Ele vai declarar a revelia? Se não tiver defesa, sim. Agora, e se, por exemplo, Regina é a minha preposta. Eu sou a advogada e eu estou levando a defesa. O juiz pode aceitar a minha defesa, mesmo na ausência da Regina? Isso também mudou, gente. Ó, a Leide eu sei que tá copiando, a Mariângela eu acho que tá também, porque de vez em quando eu vejo ela ali, ó, canetinha na mão, tá vendo? Então, assim, para quem tá copiando, bota uma caveirinha, sabe, caveirinha de alerta, perigo, cuidado, atenção. Artigo 844 da CLT. Regina, eu aposto nessas, tá? Você escreveu lá no chat assim, se cair uma questão assim, eu acho que pode cair questões dessas. Inclusive falando da história da Covid e tal, e aí a gente tem que lembrar, peraí, se for videoconferência, não tem o que falar nisso. É por vídeo, não tem possibilidade de locomoção, tá? Mas a audiência presencial declarou Covid, sim, se estamos numa pandemia declarada, impossibilidade de locomoção, justificativa mais do que aceita. Vai estar expresso, não basta estar escrito assim, Covid, vai ter que dizer Covid e impossibilidade de locomoção, que é o que a gente pede, que esteja expressa a impossibilidade de locomoção, ok? Agora, olha só, deixa eu só voltar aqui para esse meu artigo 844, esse que eu quero muito, gente, que vocês tomem cuidado, ok? Eu vou lá para o final, parágrafo 5º, é um parágrafo novo. Tá escrito assim, ó. Ainda que ausente o reclamado, ó,
Regina que faltou, minha preposta. Presente o advogado, olha eu aqui, presente, na audiência. Serão aceitos contestação e os documentos eventualmente apresentados. Meus alunos, eu quero muito, 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 muito foco nisso, porque eu pedi para que vocês fizessem provas passadas, mas eu pedi que vocês fizessem provas recentes. Se pegar a prova velhinha, vai ficar doido, vai dizer assim, a professora está ensinando errado. Não, é que mudou, mudou. E, gente, aposta comigo, eu tenho certeza que a gente ganha essa questão. O que tem de novo cai em prova. Vocês imaginem que vocês, muitos de vocês, fizeram faculdade estudando antes da reforma de 2017. E aí vocês já estavam acostumados. Faltou o preposto, o juiz não aceita o raio da contestação se o advogado levar. Agora é diferente. Faltou o preposto, não fale em revelia. Ó, o advogado vai levar o quê? A defesa. E o juiz vai aceitar. Ó, a Leide se formou em 2017. A Leide, você se formou exatamente no ano da reforma, porque a reforma ela foi em setembro, entrando em vigor em novembro. Então, o seu direito do trabalho, o seu processo do trabalho foram antes da reforma. E olha, às vezes o aluno vira para mim e diz assim, professora, o que você me recomenda estudar de novidade? Sabe o que eu falo? Ó, a Leide, Carla, Regina, essa galera toda que se formou antes, pega a lei da reforma. Sabe qual é a lei? 13.467. Lei 13.467, do ano de 2017. Pega essa lei e olha tudo que mudou na CLT, porque já está encartado na CLT, né? Então, se você sair procurando os artigos, vai te dar maior trabalhão. Agora, pega essa lei, baixa essa lei e lê ali direitinho tudo que mudou. Lê. Gente, não tenho mas a menor dúvida de que pelo menos 1, 2 ou 3 questões vão sair dali. Vão sair do que tem de novo, tá? É isso que na hora da prova o aluno diz assim, caramba, não sabia. Ou então, casca de banana, porque ele coloca como opção o que era antigamente, para tentar te enganar. Então, você tem que estar muito ligado com novidade, muito ligado. Passei na primeira fase em 2017, perdi na segunda e me frustrei e não quis mais fazer a prova da ordem. Minha filha me convenceu a retomar isso. Sou sua aluna desde essa época. Ah, Leide fofa, eu me lembro muito de você. Me lembro de você, inclusive, das redes sociais também. Agora, não desanima. A prova é um papel. Ela não pode ser mais forte do que você. Eu falo sempre, gente, ó, é estudar até passar. Até passar. Não importa se você já fez 1, 2, 10, 20, vambora. Até passar, você vai passar. Vermelhinha é tua. Acabou de sair o resultado da segunda fase, gente. Fiquei tão feliz, tão feliz. A galera foi fazer prova no meio dessa pandemia. Um monte de gente deixou para fazer essa prova depois, com medo de sair. Aí alguns alunos que tiveram a Covid falaram assim, não, professor, eu como tive, eu vou. E aí começaram a falar, pode pegar de novo, pode pegar de novo. Olha como a cabeça dessas pessoas estava. Foram os alunos assim mais difíceis que eu já tive. Porque eu mais do que a matéria, eu tinha que trabalhar o psicológico deles. Vambora, não desiste. Aí a pessoa está sentida porque teve perdas na família, ou a pessoa ficou adoecida há muito tempo, e estuda, e adia a prova e tal. Foi osso. Mas depois que a vermelhinha vem, a gente esquece tudo, gente. A comemoração é incrível, nossa. Então, esquece que não passou e vamos embora que agora a gente vai passar. Mas fica essa dica, ó, reforma trabalhista, a Marisa colocou ali para mim. Lei, ih, você pulou um número, Marisa. Tá aqui embaixo, botou certinho. Lei 13.467 de 2017, tá? Lei 13.467 de 2017. Pegar e ó, meter bronca. Então, o parágrafo 5º desse artigo 844 é uma reviravolta.
O que antes não era aceitado, não era admitido, agora é aceito, é admitido sim. Hoje, se a parte falta, a parte reclamada não vai, mas o advogado comparece, o juiz recebe a defesa e não aplica a revelia, tá? Não aplica a revelia. Revelia é falta de defesa. Se vocês olharem o artigo 844, parágrafo 5º, vai estar escrito assim, incluído pela Lei 13.467 de 2017. Então, vale a pena, esse artigo foi todo reformado, tá? Agora vamos pensar no seguinte, todo mundo compareceu, reclamante, reclamado, advogados. Então, assim, a gente não tem nenhum perrengue. A audiência foi marcada, todo mundo presente, na hora marcada. Lembra disso? Que não tem intolerância? Então, na hora marcada, o juiz chamou, estava todo mundo lá. Primeira coisa que o juiz do trabalho vai tentar fazer: acordo. Tentativa de conciliação. Ah, Isabelle, para tudo. Eu já fui lá na comissão de conciliação prévia e eu sei que essa empresa aí não quer fazer acordo com ninguém. Tudo bem, mas o juiz vai tentar. O juiz tem que tentar o acordo. Primeira tentativa de conciliação. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você chega lá, vamos botar os nossos nomes, né? Porque quando a gente bota nome nos nossos personagens, a gente torna mais real. Então, Marisa é a minha reclamante e a Regina é a minha reclamada. Então, todo mundo presente, tá? Ninguém faltou, advogados também, tudo bonitinho. Marisa, reclamante, quer fechar um acordo com Regina. E diz assim, ó, Regina, eu tô querendo 15 mil. Aí a Regina vira e fala assim, ó, a proposta da empresa é de 14 mil em 2 vezes. Marisa pensou, falou, caramba, a diferença tá pequena. Mas ela quer um parcelamento. Marisa topa. Ó, aceito. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Vamos considerar que o princípio é da conciliação. Vamos considerar que a conciliação ela faz com que o processo encerre mais rápido. A gente vai evitar uma delonga processual. A conciliação ela representa a vontade das partes. A Lúcia diz que não, a Giovana diz que não, Marisa diz que não, Wellington, Regina... Ih, Regina disse, se é uma conciliação, sim. Edilúzia disse não. Regina, o juiz não é obrigado a aceitar esse acordo. Não é obrigado a homologar este acordo. Eu conto sempre esse exemplo que aconteceu na vida real de um senhorzinho, isso há muitos anos atrás, talvez a moeda nem fosse real, mas era exatamente como eu fiz agora, Marisa e Regina, um valor bem pequenininho de diferença de uma proposta para outra, onde se pediu apenas um parcelamento. E o juiz virou e disse assim, eu não vou homologar. E o senhorzinho tirou uma pastinha da bolsa e disse assim, mas olha só, eu tenho uma dívida de IPTU, eu vou acabar perdendo meu imóvel, essa diferença é pequena, isso tá bom para mim, vou aceitar. E o juiz disse, eu não homologo. E aí, claro que assim, vida real, tá, gente? Isso aconteceu mesmo, de verdade. Você fica com o coração partido, você fica com vontade de pagar o acordo pro senhorzinho. Mas esquece a cena, né? E pensa agora no que o juiz falou. O que o juiz nesse dia disse? Ele disse assim pra gente, né, que estava na audiência, assistindo, eu estava assistindo a audiência para as partes que estavam ali fazendo a audiência. Ele disse assim, essa empresa, era uma empresa, gente, de ônibus,
que mandava todo mundo embora por justa causa. Todo mundo, uma prática. Ó, manda embora por justa causa, só para não pagar nada. Até porque poucos vão entrar na justiça. Aí a gente se dá bem. Aí esse juiz virou e falou assim: eu já conheço essa empresa que manda todo mundo embora por justa causa para chegar aqui na Justiça do Trabalho e fechar um acordo por um valor menor. Olha só a malandragem da empresa, né? Eu vou deixar rolar, porque assim, se eu mandei embora 10, vamos imaginar que 8 entrem na justiça. 6 vão fechar acordo. 2 vão levar isso à frente. Olha quanto de dinheiro essa empresa não ganha. É que o caso do senhorzinho tocou o nosso coração. A gente ficou sensível a ele. Puxa vida, ele tem uma dívida de IPTU. Eu, quando dei o exemplo, falei da Marisa e da Regina, eu fiz de propósito, eu coloquei uma diferençazinha de R$1.000. Só pedi um parcelamento. Aí a gente fica pensando assim, poxa, que absurdo o juiz não querer homologar, né? Ela topou, ela aceitou. Mas vocês entendem o contexto? E por que eu tô dando esse exemplo, contando essa história? Lá no nosso chat, alguém disse assim, Isabelle, a característica dessa prova da FGV é problema longo. Parece uma novela mexicana, gente. Só falta falar que o trabalhador estava de camisa branca no dia da demissão, com uma calça jeans, usando um boné. Você vai dizer assim, mas para que interessa a roupa que o sujeito estava? É para desviar a tua atenção. Sabe quando ele coloca um monte de firula naquele problema para você? É assim, ó, é um senhorzinho que tem uma dívida de IPTU. Para e pensa. No final das contas, sabe qual é a pergunta? O juiz é obrigado a homologar acordo? Entenderam? Só que como é que ele fez o problema? Ele te seduziu. Ele contou uma história para te seduzir. E isso, Marisa dizendo, é para vencer a gente no cansaço. Também, Marisa, você sabe que isso é uma prova de resistência. De verdade, gente. De verdade. Vocês conseguem ficar concentrados 5 horas em alguma coisa? De coração. Pega um papel, bota na sua frente. Beleza, prova. 5 horas olhando para ele. Você vai virar, você vai desenhar, você vai rabiscar, você vai olhar para o teto branco. Ninguém concentra. Vou dizer mais, tá? A concentração de uma criança não ultrapassa 15 minutos. E a do adulto, 20. A diferença é que a criança, ela perde a concentração e sai da brincadeira. Ela muda a brincadeira, né? A gente não. A gente perde a concentração, mas a gente consegue voltar. Se vocês chegarem assim, ó, final da aula de hoje, tá? Pega um papel e anota tudo que você pensou que não tinha nada a ver com a aula. Eu tenho certeza que no meio da aula passou assim pela sua cabeça: caramba, eu tô precisando atualizar meu vadimeco. Eu tô precisando passar ali em Paula tal. Eu tenho que ligar para minha filha. Eu vou jantar hoje, sei lá o quê. Eu vou... Cara, o que passa pela tua cabeça não tem nada a ver com a aula. Normalíssimo. Por quê? Porque o nosso foco de atenção, ele não é contínuo. Ele se perde. Só que a gente tem que voltar. Então, não cai na sedução do problema longo. Porque foi o que a Marisa ali pontuou. Ele quer te vencer pelo cansaço, ele quer te dar uma coça, sabe? Aquela coisa de um desgaste. Gente, eu já vi uma questão de constitucional que ela tinha meia página. Era até o final aquela tripinha. Eu olhava aquilo ali e falava, caraca, eu já cansei só de pensar em ler. Quanto mais se eu começar a ler. Então, lembra, vai eliminando do problema a sedução. Ele é um senhorzinho. Tá, será que tem alguma coisa de prioridade do idoso? Pode ter, né? O processo dele vai ser julgado mais rápido, vai colocar que é... Não, ele tá só querendo me mostrar que, olha, é um acordo, o juiz não é obrigado a homologar. Isso já caiu em prova. Não foi
Uma vez só não, tá, gente? Já foram várias vezes. Era o que eu falava para vocês, que as questões se repetem. Só que cada vez ele conta um problema diferente. Mas no final das contas, qual é a pergunta? O juiz é obrigado a homologar acordo? Não. Não. Ele homologa se ele quiser. Agora, e se ele homologar? Marisa, você se arrependeu. Cabe recurso de termo de acordo homologado por juiz do trabalho? Ó o dedo. Não. Não. As partes não podem recorrer do termo de acordo. A única coisa que Marisa pode fazer é entrar com uma ação rescisória para rescindir esse julgado. Sabe por quê? Porque o acordo equivale a uma decisão que transitou em julgado. Transitou em julgado. Não cabe recurso. Gente, eu quero vocês aqui ligadérrimos comigo, tá? Porque eu vou complicando sempre um pouquinho. Atenção, Cleuzinho. Quando a gente efetua um pagamento, olha só, Luciana, eu vou pagar o seu salário. Eu posso pegar e fazer assim, Luciana, toma aqui, ó, 5 mil reais. Botar salário bom, tá, Luciana? 5 mil reais, tá, Luciana? Toma. E te entregar? Você sabe o que que tem nesse valor? Você sabe se ali tem hora extra? Você sabe? O que é isso, Luciana? Salário complessivo, salário englobado. Eu não posso, isso é proibido. Eu tenho que discriminar o que eu estou te pagando. Eu tenho que te entregar o tal do contra-cheque, né? O olerite, tudo discriminado. Então, pensa agora aqui na esfera trabalhista. Se a gente fechar um acordo, esse acordo tem que discriminar o que ele está pagando. Tem que vir assim, ó, 5 mil de acordo. Quanto é de aviso prévio? Quanto aqui tem de horas extras? É obrigatório, tanto no acordo quanto na sentença. O juiz tem que discriminar as parcelas e ele tem que também, tá? Ele discrimina as parcelas e discrimina a natureza das parcelas. Ele vai ter que dizer se aquela parcela ela é salarial ou indenizatória. Meus alunos, vocês vão dizer assim, professora, e eu lá sei quando a parcela é salarial, quando a parcela é indenizatória? Me dá um help aí, professora. Calma. Isso para a nossa prova não importa. Isso a gente tem uma tabela da Previdência, do Imposto de Renda, para saber se a parcela é salarial ou indenizatória. Ele vai afirmar para você. Esse acordo discriminou as parcelas. Essa sentença tem as parcelas discriminadas. Por quê? Artigo 832, parágrafo 3º. 832, parágrafo 3º. É obrigatório discriminar as parcelas, tanto na decisão cognitiva, que é a sentença do processo de conhecimento, quanto na decisão homologatória, que é quando o juiz homologa o acordo. O parágrafo 3º do artigo 832 diz assim: as decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Então, tem que discriminar tudo. Não pode ser englobado, não pode ser complessivo, não posso dizer assim, ó, toma aqui 5 mil reais. Eu tenho que dizer 5 mil reais de quê? Qual a natureza de cada parcela? Prestem atenção.
Turma que está copiando, larga um pouco a caneta para escutar a minha história, tá? Lembra sempre disso. Eu vou contar uma história, depois eu dou o artigo, eu falo um amparo legal, você se situa e faz a sua anotação, tá bom? Olha só, gente, como é que era no passado, tá? Ó, lá atrás, no tempo da vovó mocinha, pensa só. Eu entrava na justiça, pedia lá as minhas verbas e a empresa dizia assim, vamos fechar um acordo? Mas vamos colocar que todas essas parcelas são indenizatórias? Regina, sabe por que a empresa pedia para fazer isso? Porque a parcela indenizatória ela é isenta de tributo. Aí ela me pagava e não recolhia imposto de renda nem contribuição previdenciária. Aí batia o fiscal lá na empresa e dizia assim, ó, ô dona Regina, a senhora é dona aqui dessa empresa, pagou seus empregados, por que a senhora não recolheu o tributo? Aí você falava assim, não, é que a Isabelle me colocou na justiça. Lá eu fiz um acordo e o juiz homologou. Ele disse que tudo é indenizatório, ó, não tem tributo. Sabe o que a gente percebeu, Regina? Que o juiz ele estava assinando a gente sonegar o tributo. Porque a gente falava que era tudo indenizatório. Aí eles olharam e falaram assim, gente, tem um ralo, tá escapando o dinheiro. A galera tá deixando de recolher tributo. Vamos fazer o seguinte, ô senhor juiz, agora tem que discriminar. Tem que dizer se é indenizatório, se é salarial, para a gente poder ver se tem tributo. E vamos fazer uma coisa? União! Ó, a União é a responsável pela contribuição previdenciária. Vem aqui olhar se está correto. Escutem, gente, escutem. Na decisão homologatória, se tiver alguma parcela indenizatória, a parcela que está isenta de tributo, tem que intimar a União para a União conferir. E aí a União vai dizer se está correto ou não. E se a União achar que está errado, a União sim pode recorrer. Ela vai apresentar recurso ordinário num prazo de 16 dias, porque o prazo dela é em dobro. Em dobro. Vou repetir, gente, presta atenção. Eu vou dizer o artigo, por isso que não precisem correr para copiar, não. Olha só. Decisão homologatória é um acordo que tem a parcela indenizatória. Ó, pensa na rima. Homologatória, indenizatória. Intima a União. E a União pode fazer o quê? Recorrer. Mas ela recorre para dizer assim, coitadinha da Isabelle, coitadinha da Regina, esse acordo não foi bom, esse acordo foi ruim. Não. Ela é intimada para olhar o tributo que é devido a ela. Ela vai dizer assim, dona Regina e dona Isabelle, vocês falaram que é indenizatória? Tem tributo. Paguem o meu tributo. Ela só recorre para falar do tributo que é devido a ela. Somente do tributo que é devido a ela. Somente. Recurso ordinário, prazo de 16 dias. Prazo em dobro. Em dobro. Ok? Aí, de repente, você vai dizer assim para mim, ó, Luciana, ô professora, mas vem cá. E se for uma sentença do juiz? A gente também discrimina as parcelas? E também intima a União? Só tem uma diferença. Sentença sempre intima a União. Não importa a natureza da parcela. Na decisão homologatória, só se tiver parcela indenizatória. Na sentença, olha só, sentença sempre intima a União. Sempre intima a União. Mas intima para quê? Para ela olhar os tributos que lhe são devidos. Ok?
Vamos achar isso na lei? Lembra que a gente estava no artigo 832? Só que agora a gente vai olhar o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 4º e parágrafo 5º. Deixa eu ler para vocês. O parágrafo 4º diz assim, ó, Lúcia, preste atenção. A União será intimada das decisões homologatórias, Lúcia, homologatória é decisão que é acordo, de acordos que contenham parcela indenizatória. É artigo 832, parágrafo 4º. Então, se é acordo, é decisão homologatória. Intima a União se tiver apenas parcela indenizatória. Na forma do artigo 20, da lei tal, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Não é para recorrer para dizer coitadinho do A ou coitadinho do B, é só para focar no tributo que lhe é devido. Aí o legislador, gente, ele criou um parágrafo 5º. Ele não quis dar para a sentença o mesmo tratamento que ele deu para o acordo. E aí ele fez assim no parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação descrita no parágrafo 3º deste artigo. Intimada da sentença significa dizer que, no caso de sentença, sempre intima a União. Professora, mas se a sentença tiver só parcela salarial, intima a União. Professora, se a sentença tiver parcela indenizatória, intima a União. Na sentença, sempre intima a União. Olha só, eu vou abrir o microfone para vocês participarem comigo, ok? Quero que vocês prestem atenção. Podem abrir o microfone para me responder, ok? Olha só. Sentença com parcela salarial intima a União? A resposta é sim ou não, tá? Então vamos lá. Sentença com parcela indenizatória intima a União? Sim. 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 Sentença com parcela salarial intima a União? Sim. Sim. Porque sentença sempre intima a União. Sempre. Não importa a parcela. Tudo bem? Ok. Ok. Agora eu vou para o acordo. Mudem comigo. Pensem comigo. Decisão homologatória de acordo. Homologatória. Tem parcela indenizatória. Intima a União? Sim. Sim. Se tiver tributo. Pegaram a rima? Ó, homologatória, indenizatória. Intima a União. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode estar querendo passar a perna na União, dizer que não tem tributo, então tem que ela vir conferir. Agora, ó, vou mudar a pergunta. Decisão homologatória, tá? Mas agora só tem parcela salarial. Intima a União? Não. 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 Entenderam? Sim. Ó, turma, é para prometer com a mão na CLT. Não vai errar, vai acertar. Essa questão é para gabaritar. Gente, é uma questão que pega muita gente. Faz uma leitura assim rápida e não se toca nesses detalhes. Então, vou repetir para vocês. O juiz, quando homologa um acordo ou quando profere uma sentença, ele discrimina as parcelas. Agora vamos pensar na União. Se a decisão é homologatória, a gente só vai intimar a União se tiver parcela indenizatória. Agora, se a decisão for uma sentença, sempre intima a União. Sempre.
qualquer que seja a parcela, seja ela salarial, seja ela indenizatória. Estamos juntos? Sim. Isso é leitura do artigo 832, parágrafos 4º e parágrafos 5º. E parágrafo 5º. Agora vocês vão dizer assim para mim, professora, beleza, chamou a União. O que ela é no processo? Ela é um terceiro? Sabe aquelas coisas de processo civil, intervenção de terceiros? Não, gente, ela é uma parte. Ela é uma parte. Ela é uma parte credora do tributo. Só que ao invés de a gente pegar e abrir um outro processo lá na Justiça Federal para pensar no tributo, por uma questão de economia, a gente faz isso no processo do trabalho. Eu tenho no processo do trabalho a cobrança trabalhista, o meu direito trabalhista, e a cobrança do tributo, que vai para a União, que é a contribuição previdenciária. Eu não preciso entrar com 2 processos. Ok? Ok. O que a União vai fazer, então? Ela pode recorrer, concordam? Sim. Qual é o nome do nosso recurso? Recurso ordinário. Gente, não errem. Olhem para mim, ó. Eu apelo, pelo amor de Deus, não existe apelação no processo do trabalho. Qual é o nome do meu recurso? Recurso Ordinário. Ordinário. Ok? Agora, qual o prazo desse recurso? Normalmente ele é de 8 dias, mas em sendo a União, qual vai ser o prazo? 16 dias. 16 dias, porque o prazo tem que ser em Dobro. dobro. Em dobro. Gente, falando junto comigo fica fácil, hein? Então, olha só. Pegou, anotou, olhou a lei, tá ótimo. Isabelle, esqueci. Assiste a aula de novo. Assiste de novo. Eu canso de dizer para vocês, vamos fazer do limão a limonada. Olha a vantagem da aula gravada. Assiste de novo. Você vai ouvir até você estar aqui, ó, repetindo comigo. Você tem que ser professor. Vem dar aula comigo, tá? Então, eu quero todo mundo com esse artigo 832 na ponta da língua. Agora, deixa eu contar aqui uma outra coisinha para vocês. Vocês acham que tem mais acordo ou mais sentença na Justiça do Trabalho? Uma pergunta. O que vocês acham? Mais acordo. Verdade, mais acordo. Então, imaginem só isso caindo para a União recorrer. Um monte de coisa para ela recorrer. Primeira restrição que eles fizeram. No acordo sempre intima a União? Não. Não. Só se tiver parcela Indenizatória. indenizatória. Ó, já tão bonito comigo. Agora eles vão mais além. Eles disseram assim: ministro da Fazenda, você pode criar um patamar e isentar a União de recorrer. Porque tem vezes, gente, que a União vai recorrer de um tributo que o valor é tão pequeno que nem vale a pena. Se deslocar um procurador, imagina só, um procurador da Fazenda Nacional para preparar um recurso para ir lá e pedir um trocadinho. Você gasta mais do que você bota no bolso, né? Conseguem perceber isso? Uhum. Então, o parágrafo 7º desse artigo 832, ele diz assim, ó, o ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União. Ó, ele não está dizendo que eu não vou intimar a União, ele está dizendo assim, União, você não vai precisar recorrer nas decisões de acordo, homologatórias de acordo, em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda da escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Gente, eu leio esse artigo, acho lindíssimo, né? Ó, perda da escala da atuação do órgão jurídico. Ele falou difícil para chuchu, né? O que ele quis dizer foi o seguinte, o que ele vai botar no bolso não compensa com o que ele vai gastar. Ele vai gastar tempo do procurador, ele vai gastar um procurador, ele vai gastar folha, ele vai gastar tudo ali para botar quanto no bolso? Ah, um valor pequeno? Então eu vou dispensar, não vale a pena. Não precisa, nesse momento, se manifestar. Agora, por que eu queria que vocês prestassem atenção nesse parágrafo 7º? Onde é que está a casca de banana?
Esse tipo de isenção não existe para sentença. Olha só, na sentença, a união sempre é intimada. E se ela tiver que recorrer, seja de um tributo de R$1 ou de 1 milhão, ela tem que recorrer. Ela nunca tem isenção. Perceberam esse sempre? Esse sempre tá aí, ó, ecoando para vocês? Sempre. Professora, e se a gente não fechar um acordo? A gente vai seguir com a audiência. E aí, na nossa próxima aula, eu vou falar com vocês exatamente sobre a continuação da audiência sem o acordo. Mas, ó, gente, eu preciso que o acordo esteja redondinho na mente de vocês, ok? Todo mundo entendeu? Se fechar um acordo, Entendi. tudo bem? Intima a união, se tiver parcela? Indenizatória. Indenizatória. Olha só, eu gosto muito de colocar, né? Tudo eu boto em quadros, eu prendo na parede. Então, eu coloco assim, ó, decisão homologatória, rima com parcela indenizatória. Intima a união. Ó, sentença. É a decisão cognitiva, ó, sentença. Começa com S, sempre intima a união. Bota isso num quadro, coloca na sua parede, lê, até você aprender e não pode esquecer. Tranquilo? Meninos e meninas, o tempo voa, né? Então, preste atenção. Eu, na próxima aula, eu já vou ingressar com vocês, quer dizer, eu vou finalizar com vocês esse procedimento ordinário, que aí a gente vai ver quais são os próximos passos, porque se fechou um acordo, acabou. Acabou, resolveu o processo, gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer agora oitiva de testemunhas, perícia. Já resolveu, não resolveu? Ó, que a gente viu aqui que o juiz, ele não é obrigado a homologar acordo. Ele não é obrigado a homologar acordo. Então, quando a gente fala isso, né, o juiz não é obrigado a homologar acordo, significa dizer que às vezes as partes até querem, mas o juiz não homologa, não tem acordo. E aí eu vou precisar continuar com a minha audiência. Aí vai vir o momento da leitura da inicial, da apresentação da defesa, eu vou dizer quais são as defesas, produção de provas, sentença. Aí na aula que vem eu vou falar sobre isso e vou falar também do procedimento sumaríssimo. No sumaríssimo, ó, corre porque a causa é pequena, ele é ligeiríssimo. Essa é a diferença do procedimento. Um é mais rápido do que o outro. Tranquilo? Vou abrir novamente aqui os meus microfones. A gente sempre que encerra a nossa aula, eu peço a vocês para que a gente reze o nosso Pai Nosso e a nossa Ave Maria juntos, para que a gente possa agradecer a nossa aula, a bênção da gente poder estar aqui estudando, da gente estar aqui com saúde. A gente ainda está vivendo um momento muito difícil, com algumas perdas, né? Então, assim, às vezes o coração fica apertado. Hoje cedo falava com Cleuzinha dizia assim, puxa, é difícil quando a gente perde uma pessoa, a gente parar, estudar, mas não vou perder lá a sua aula, eu vou estar lá. É difícil realmente. A gente aqui no meu trabalho, nesse final de semana, nós perdemos 2 funcionários de Covid. Eles entraram assim num processo de agravamento muito grande da doença. A gente fica com o nosso coração muito partido, então a gente tem que todos os dias agradecer o dia que a gente tem saúde, o dia que a gente viveu, o dia que a gente passou, e pedir para que isso se espalhe para todos, né? Que todos tenham saúde também, que os que estejam aí enfermos, acamados, que tenham a bênção do Senhor, que possam se recuperar para em breve estarem aqui perto de nós, tá bom? Então, vamos rezar o nosso Pai Nosso, da nossa Ave Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Pois teu é o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, pela nossa aula de hoje, pela saúde dos nossos alunos, pela nossa saúde em geral, que ela se espalhe por todos os nossos familiares e amigos, que a gente possa ter agora em fevereiro mais uma aula de processo do trabalho repleta de bênçãos para que a gente conquiste a aprovação. Obrigada, Senhor. Obrigada, meus alunos, por estarem aqui comigo, pela atenção de vocês e pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Amém. Beijo, meninos e meninas. Tenham aí bons estudos. Quem não fez, prepare, faça a prova para que na próxima aula vocês me deem um feedback, tá bom? Beijo para todos vocês. Bons estudos, pessoal. Beijo.